está escrito assim: ao excelentíssimo senhor deputado e pastor Marco Feliciano, louvamos ao Senhor nosso Deus pela sua vida e agradecemos por sua incansável luta em defesa da família e dos valores cristãos. Que Deus continue abençoando, fortalecendo e livrando de todo mal, assim como toda a sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Com amor em Cristo, seus irmãos do Brasil, Ministério Assembleia de Deus adornada. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. O Brasil é do Senhor Jesus. Posso sair daqui sem deixar uma palavra que Jesus colocou no meu coração, e esta palavra vai mudar a sua história para sempre. Amém? Pegue na mão de quem está do seu lado, por gentileza, e feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, eu oro nesse momento te pedindo graça para poder falar alguns minutos ao coração da igreja que está aqui em Santa Isabel. Pai, eu te agradeço pela existência da Assembleia de Deus adornada, pela vida do pastor Abidias e toda a equipe que está com ele. Eu oro por cada um dos seus filhos que deixou seus lares para ficarem agora aqui nesse lugar, até esse horário, com esse frio. A vitória, Senhor, que o Senhor preparou para eles é muito grande. Senhor, e antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua presença. Num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós nesta noite, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos comecem a esparramar brasas de fogo tiradas do seu altar, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. E a igreja que é soberana diz amém. Os que podem tomar o seu assento aplaudindo a Jesus porque ele é bom. Eu prometo que se os irmãos me derem 15 minutos, eu entrego uma mensagem aqui e você vai dormir hoje tranquilo na presença de Deus. Amém? Posso falar então 15 minutos pelo menos? Então abra sua Bíblia comigo, sem perder tempo, em Mateus, capítulo de número 16. E o versículo de número 18. Muito feliz em rever amigos aqui, rever cantores, pastores. Aliás, está parecendo uma convenção aqui de tanta gente boa que está aqui. Meu amigo Elias, quanto tempo? Você achou que eu não ia te conhecer, né? Tudo em paz? Maravilha, os pastores que aqui estão. Cadê o pastor Lemos? Oh, meu chefe, o senhor está escondido aí. Está aqui, ó, baixinho. Deus abençoe o senhor, viu? A cantora Dai, Deus abençoe você. Os meninos estão aí. Isso aí tem tudo cara de profeta, né? Aliás, se você tivesse coragem, nós íamos encarar uma vigília hoje à noite aqui. Mas com esse frio, melhor do que vigília, a gente ir para o monte, né? Um monte de coberta daqui a pouco. Mateus 16, verso 18, quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja viva? Eu queria nesses poucos minutos questionar aqui, fazer uma pergunta de cunho filosófico. Pastor, filosofar uma hora dessa? Exatamente, crente é tudo maluco mesmo. O que é a igreja? Ou qual é a verdadeira igreja? Por que essa pergunta? Porque todo mundo diz que a igreja deles é a que vai para o céu. Se você fosse hoje daqui do Brasil até o Vaticano e conseguisse uma audiência com o Papa Francisco,
e perguntasse para ele: Papa, qual é a igreja certa e poderosa? Ele vai dizer: é a Santa Igreja Católica. Se você for até o Belenzinho, em São Paulo, e perguntar ao pastor José Wellington, presidente dessa Assembleia de Deus, ele vai dizer: não tem dúvida, a Assembleia de Deus é a igreja mais poderosa, é a viva. O Edir Macedo vai dizer que é universal. Davi Miranda vai dizer que a igreja de Deus é amor. Valdemiro vai dizer que é mundial. Todo mundo vai dizer que é a igreja deles. Só que no meio dessa história tem alguém enganado, porque para ir para o céu, primeiro tem que ser lavado no sangue de Jesus, tem que ter o nome escrito lá em cima, e tem que levar uma vida recatada desse mundo. Então tem pessoas apontando um céu que não é o céu que nós queremos. Eu até acredito que todo ser humano vai para o céu. Como assim, pastor? Calma, já vou explicar. Uns vão para o céu de glória, e os que sobram vão para o céu da boca da onça, né? Chamado de inferno. Se a trombeta tocar agora e convidar esse povo que está aqui para ir para o céu, e daqui só 2 estiver preparado, eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Deixa eu ver. Então dá mais um grito de glória a Deus aí. Estudando esse capítulo e esse versículo que eu li sobre Pedro, um dia eu parei para meditar e eu descobri que Jesus estava dando um ensinamento de que a igreja verdadeira não é uma organização, de que a igreja verdadeira, ela é um organismo. Repete comigo: organização e organismo. De novo, as duas palavras, 1, 2, 3. Acotovela o seu irmão e pergunte para ele: sabe a diferença? A organização é a parte material da igreja. A organização é feita de CNPJ. A organização tem direitos e deveres para com o governo. A organização é o prédio feito de alvenaria. A organização inclui a conta no banco. A organização inclui os funcionários que são registrados pela associação. Na verdade, uma igreja, ela é uma agremiação religiosa. Então a organização leva uma placa lá fora com o nome dela. A diferença é que a organização tem dono, e o dono da organização mora na terra. Porque toda igreja, quando ela é registrada em cartório, tem que ter alguém que responda por ela. E esse que responde por ela passa a ser o dono da igreja. Então a Igreja Universal, por exemplo, o dono dela é o Bispo Macedo. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil, o dono dela é o presidente dela. E assim todas as demais igrejas, porque como organização tem que ter alguém que responda por ela. Mas a igreja verdadeira não é uma organização, porque no dia do arrebatamento, quando a trombeta tocar, a organização não presta para nada. Não sobe a placa da igreja, não sobe o prédio da igreja, não sobe a conta bancária da igreja. No dia do arrebatamento sobe o organismo. Qual a diferença, pastor? O organismo, ele respira, o organismo enxerga, o organismo ouve. Se a organização chama a Assembleia de Deus, o organismo chama Maria, João, Marco. E é este povo que Jesus chamou para ser a sua verdadeira igreja. Quando Jesus chamou Pedro e disse para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava fazendo uma simulação. Imagina ele colocando do lado dele um homem dizendo assim: tu és Pedro. A palavra Pedro significa pedra pequena, pedra esmiuçada, areia. E todo mundo sabe que a casa que foi alicerçada sobre a areia, veio o vento e derrubou ela. Então Jesus, quando chama Pedro, ele diz: tu és uma pedra pequena, tu és uma pedra esmiuçada, tu és areia de pedra, que não, a areia feita da pedra que não presta para nada. Mas aí Jesus continua dizendo: tu és Pedro, mas sobre esta pedra. Aí Jesus não está falando mais de Pedro. Imagine Jesus apontando a mão: tu és Pedro, mas sobre esta pedra. Aí Jesus aponta a mão para ele mesmo. Ele diz: tu és uma pedra que não presta para nada, mas sobre esta pedra, a pedra de esquina, a pedra angular, aquele pedaço de pedra arrancado do alto da montanha, na visão de Daniel. Lembra da visão de Daniel? A visão que ele interpreta de Nabucodonosor. Aquela pedra que sai do alto da montanha e cai nos pés da estátua e derruba todos os reinos. Uma pedra que fica para todo sempre. É esta pedra que Jesus está dizendo: ele é a rocha verdadeira. É a rocha de Meribá, que lá no deserto Moisés, ao invés de falar, bateu nela. Então Jesus diz: tu és Pedro, uma pedra pequena que não presta para nada, mas sobre esta rocha
sobre Jesus. Eu edificarei o quê? Não ouvi. Edificarei a minha. Aí Jesus tira a mão do peito dele e põe a mão em cima de Pedro de novo. Porque Pedro é a igreja. Tu és Pedro, uma pedra pequena que não presta para nada, mas sobre esta rocha eu edifico você. Eu edifico a minha igreja, que é o homem. O homem é a verdadeira igreja. E eu provo. Pergunte como. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, o templo não pode ser igreja. Porque como assim Deus cuida de alguém e abandona? Mas existe um templo que não é feito por mão humana. E neste templo Deus não visita, Ele habita. O apóstolo Paulo disse: vós sois templo do Espírito Santo. Pastor, explica direito. Sabe lá na igreja onde você congrega? Na verdade não é uma igreja, é só um templo. É um? Não ouviu? Mas o templo vira igreja. Pergunte quando? Quando alguém abre a porta e o primeiro crente entra lá dentro. Quando o primeiro crente entra dentro do templo, o templo vira igreja. Mas quando o último crente vai embora e fecha a porta, a igreja vira templo de novo. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo prático. Estava no Rio de Janeiro pregando e um pastor me ligou e disse: Marco, ore por nós porque roubaram a igreja ontem à noite. Levaram os instrumentos, levaram o cofre da igreja, levaram a caixa de som, levaram tudo. Sobramos só os bancos porque era pesado para carregar. Aí à noite eu fui orar, falei: Jesus, roubaram a sua igreja no Rio de Janeiro. Quando eu disse isso, Jesus bradou no meu ouvido dizendo: é impossível alguém roubar a minha igreja. Eu disse: Senhor, não, tem alguma coisa errada, porque lá roubaram a igreja. O Senhor disse: não, roubaram o templo. O templo feito por mãos humanas. Porque o templo onde o meu espírito habita, ninguém pode roubar. Porque esse é protegido pelo anjo, o anjo que acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo o mal. Aí eu falei: Jesus, mas e o anjo que devia ficar lá naquele templo? O Senhor disse: para que o anjo vai ficar numa igreja de noite sozinho? Para guardar o quê? Cadeira? Banco? Isso aí vocês compram de novo. Anjo tem mais o que fazer. Ele guarda não o templo, mas ele guarda a igreja. Daqui a pouco, quando você for para casa, o anjo do Senhor vai te acompanhar. E só por você ter feito esse sacrifício de me esperar até agora, há uma bênção sobre a sua vida. Porque quem recebe profeta com qualidade de profeta, recebe o galardão do profeta. Vai ter pessoas que essa noite vão ter sonhos proféticos, e quando acordarem amanhã de manhã e forem para o trabalho, vai estar tão feliz que alguém vai perguntar: você viu um passarinho verde ontem à noite? E você vai dizer: não, ontem à noite eu vi um pássaro de fogo naquela igreja. A pombinha do Espírito Santo voou sobre nós naquele lugar. Porque é isso que Deus faz quando a igreja está reunida. Quem entendeu, dê glória a Deus aí. Eu estava um dia pregando em Toronto, no Canadá. Uma igreja linda, gigantesca, tinha um campus universitário gigante no fundo dela. Foi um culto bem pentecostal, era um culto de reunião mista. Nós tínhamos ali portugueses, espanhóis e ingleses. E no final do culto daquela festa, o pastor agarrou o microfone e disse: pastor Marco, o senhor foi o último pregador que esta igreja ouviu. E eu disse: por quê? Porque amanhã essa igreja começa a ser destruída. Aqui vai ser transformado num condomínio. Me deu uma tristeza tão grande, porque eu nunca tinha participado do velório de uma igreja. Porque aquilo ali era um velório de uma denominação. Estava acabando aquela igreja. O pastor disse que no auge ela teve 2.000 membros e agora só tinha 6. E para pagar os impostos eles não estavam dando conta. Então venderam aquela igreja por 3 milhões de dólares canadenses. Compraram um salãozinho no centro da cidade, mas a igreja deixou de existir. Aí eu saí pelo lado de fora da igreja, estava nevando para ajudar. A igreja estilo gótico, bem antiga, tudo cinza, mais a neve, mais a tristeza que eu estava. Eu fiquei sorumbático, fiquei para baixo. Tirei uma foto da igreja, no meu site tem a foto dela. Eu olhei a placa daquela igreja e disse: Jesus, a sua igreja faliu aqui em Toronto. O Senhor falou comigo de novo: impossível. Não tem porta que se feche contra a minha igreja. A minha igreja é como uma locomotiva acesa. Caem os reinos, caem os governos, mas a igreja permanece.
Nesses 2000 anos de existência da igreja, reinos se levantaram, movimentos políticos como o comunismo. Somente na Romênia o comunismo matou mais de quase que 70 mil pessoas em menos de 3 meses. A igreja teve que congregar no meio dos subterrâneos. Acabou o comunismo, hoje na Romênia está um grande avivamento. Outros homens, outros imperadores levantaram e tentaram matar a vida da igreja. Eles estão mortos a 7 palmos debaixo da terra, e a igreja permanece viva. Pode se levantar quem quer que seja, a igreja sobrevive, porque a igreja tem dono. E o dono da igreja que eu estou falando não são homens que daqui a pouco vão para debaixo da terra, não. O dono da nossa igreja até morreu, mas 3 dias depois ele ressuscitou e está no céu olhando para nós aqui nesta noite. Naquele dia o Senhor me disse o que era a verdadeira igreja, porque nós brigamos muito pelas nossas igrejas. Um dia lá na minha cidade aconteceu um problema sério, eu já estou terminando. 2 irmãs sentaram num ponto de ônibus, nenhuma sabia e conhecia a outra, mas quando elas sentaram perto, o linguajar do crente entrega a ele, né? Pode estar vestido do jeito que for, pode ter o cabelo parecendo uma calopsita, se for homem. Se for mulher, pode estar vestido igual do jeito que quiser. Começou a conversar, se entrega. Todo mundo conhece o crente pelo linguajar dele. Daqui a pouco uma olhou para a outra, que olhou para uma e disse: você é crente, né? E a outra: graças a Deus. E eu também. E foi aquela festa. Deram beijo, se cumprimentaram. Se ficasse por aí, tudo bem, mas daqui a pouco uma não aguentou, né? Mal de crente. Qual que é a sua igreja? Aí não prestou. Uma olhou para a outra, ela ficou quietinha. A irmã não queria nem falar, porque uma tinha a saia lá no pé, e a outra estava com a saia mais curtinha. A da saia lá no pé tinha um coque na cabeça, e a outra estava de brinco. Então eu sabia que eram de denominações diferentes. Mas a da saia comprida não aguentou. Ele disse assim: eu vejo que pelo tamanho da sua saia e do brinco, a irmã é daquela igreja ali, né? Ela disse: poxa, a senhora tem dom de revelação mesmo. Aí a da saia curta e do brinco olhou para a outra e disse assim: e pelo tamanho da sua língua, a senhora é daquela igreja, né? Ela disse: sou de lá mesmo. Você achou que eu ia falar o nome, né? Eu sou trouxa, já fui, hoje eu não sou mais. Então, se a gente pudesse nessa noite sairmos daqui, esquecermos a placa da igreja, entendermos que qualquer dia desse Jesus vai voltar, e lá no céu não tem placa de igreja. Você vai ter que me suportar com o meu jeito, você vai ter que me suportar com a minha barbichinha, eu vou ter que te suportar com o seu cabelão. Vamos ter que nos suportar, porque vamos morar no céu, queira o diabo ou não. Porque a verdadeira igreja não é a placa. Eu sou a verdadeira igreja, você é a verdadeira igreja, e é esta igreja que Jesus Cristo vem arrebatar. Se esta igreja está pronta para um arrebatamento, dê mais um grito de glória, por favor. Eu creio que Jesus um dia vai vir arrebatar a igreja, e eu quero que você suba para o céu comigo, e não vai demorar muito, viu? Muda a música para mim, Roberto. Eu tenho sentido que Jesus está às portas. Quem conhece o cenário político do mundo, e quem conhece as coisas que estão acontecendo, por exemplo, na faixa de Gaza. Já desse eu vi uma reportagem, um jornalista dizendo que os únicos que ainda defendem Israel são os Estados Unidos e mais um país da Europa, se não me falha a memória, a França. E houve até uma revolta na França agora, porque os franceses pararam o aeroporto porque a França apoia Israel. E eu me lembrei das profecias bíblicas, porque as profecias bíblicas diz que chegará um dia em que todas as nações do mundo vão odiar Israel. E quando isso acontecer, Jesus vem para defender Israel. Os sinais estão se cumprindo. A Bíblia Sagrada fala pelo menos 153 sinais sobre a vinda de Jesus. Todos eles se cumpriram. O último que falta é o arcanjo tocar a trombeta. E eu acredito que todos os dias, lá no céu, o arcanjo que já está com a trombeta na mão, polindo ela, afinando ela, deve ver em uma outra sala o Filho de Deus se preparando para o seu casamento. Os anjos preparando uma roupa nova para o nosso grande noivo.
Do outro lado, o Pai sentado num trono, olhando para o relógio, que já está cruzando os ponteiros. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Paulo disse: dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Aperte o cinto, igreja. Jesus está voltando. Eu sinto uma opressão no ar do meu Brasil. As nações do mundo, certo dia, em um movimento apostólico, profetizaram que o Brasil seria o grande celeiro mundial da evangelização final. O diabo ouviu isso e se levantou contra a nossa nação. Nossas crianças estão padecendo. O meu país, o meu Brasil, que eu amo tanto, é o país número 1 no mundo em turismo sexual infantil. O maior país pedófilo do mundo é o Brasil. Enquanto nós estamos aqui agora nos reunindo em oração, no norte do Brasil, principalmente nos estados do Ceará, do Acre e de outros lugares, meninas de 9, 10 anos estão no meio das ruas, vendendo os seus corpinhos. Eu tenho uma amiga em Manaus, doutora Cristiane, aos prantos ela me mostrou quando eu estive lá, ela fazendo a cirurgia de uma menina de 9 anos, deu à luz a uma criança. 9 anos. Estamos vivendo um momento em que ninguém mais entende nada. Há uma ruptura na igreja. Há uma briga desenfreada por poder. Mas Jesus está voltando. Então eu estou aqui para terminar essa palavra dizendo para você: proteja a sua igreja. Não é a placa da igreja, está ouvindo bem? Proteja você. Proteja a sua alma. Não deixe nada arrancar você dos caminhos do Senhor. Não se escandalize. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Foque nele. Jesus está voltando. E antes dele voltar, este mundo será sacudido. A figueira está sendo sacudida. Os frutos têm que permanecer firmes, porque os frutos podres vão tombar. Já estão tombando. Mas para esses que aqui estão, eu creio que em breve vai nascer o sol da justiça. Amém, igreja? Fique de pé, por favor. Quando Jesus diz a Pedro: tu és uma pedra pequena que não presta para nada, mas sobre esta rocha eu edifico você, que é a minha igreja. Jesus estava dizendo: a minha igreja não é poderosa, como as pessoas pensam. A minha igreja é feita de gente fraca, porque Pedro era o mais fraco de todos. Sim ou não? Pedro era o discípulo que mais errava. Ao invés de Jesus mostrar João como sendo a igreja, ao invés de Jesus mostrar Tiago, que era a coluna da igreja, Jesus mostrou Pedro, o mais fraco de todos. Era a maneira de Jesus dizer: a minha igreja não é forte, mas eu sou forte por ela. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Por quê? Porque o noivo da igreja está atento, e ele está entre nós essa noite. E eu quero saber se alguém aqui acredita que em breve vamos morar lá em cima do céu. Eu vou pedir para que todos inclinem a cabeça e vou fazer um único convite nessa noite. Eu queria aqui perto de mim só alguém que, sendo igreja, está passando por um momento difícil e precisa que o dono da igreja te responda, e precisa que Jesus interfira na sua história, que ele abra uma porta por esses dias. Se você acredita que ainda existem profetas, eu te espero aqui em frente desse altar. Isso. Se esparrame aqui pelo altar. Feche os olhos. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu para Ele mesmo ouvir.
O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou de um coral celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente o adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. Na composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, e infinitamente o adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. Na composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Eis aqui, Senhor, este povo que permaneceu até esta hora comigo. Aqui na frente estão homens e mulheres que são a sua igreja, estão sofrendo, passando pelo vale da sombra e da morte, sendo violados e violentados todos os dias. Eles acreditaram, Senhor, que se permanecessem firmes aqui, ouviriam a sua voz. Pois bem, Senhor, eu quero profetizar que quando esta reunião terminar, os que entraram caídos sairão de pé, os que entraram tristes voltarão saltando de alegria, os que vieram se arrastando voltarão voando para suas casas. Eu profetizo que a resposta que eles precisam chega hoje à noite ainda. Esta noite eles serão surpreendidos por um sonho, uma visão sobrenatural. Amanhã, Senhor, quem viver verá as coisas extraordinárias que vão acontecer na vida deles. Pai eterno, se o Senhor está nesta palavra, e se o céu é o lugar onde vamos morar, onde houver alguém entre eles batizados com o Espírito Santo, renova eles agora. Terra calabascas. Aleluia! Dizendo que Jesus é santo, santo. Na composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, e infinitamente o adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. Na composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu, adorado, exaltado, poderoso, magnificado. Jesus Cristo é glorioso. No grande dia esperado eu vou louvar. Santo é o Senhor, adorado, exaltado, poderoso, magnificado. Jesus Cristo é glorioso. No grande dia esperado eu vou louvar. Santo, santo é o Senhor. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente o adorar. Adore a Deus, adore a Jesus. Ramacho e cantará lavarabácias. Derrama a sua glória sobre nós. Será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente o adorar, dizendo que Jesus é santo, santo.
a composição do céu. Vai cantar quem for fiel, vou erguer o meu troféu. Para terminar, levante a mão direita para o céu e diga comigo: todos os demônios que lutam contra a minha fé, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão, por favor. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e pisar em cima. Aí você vai abraçar 3 pessoas e vai dizer para eles: não desanime, as portas do inferno não prevalecem contra você. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2, a sua igreja vai ser avivada depois desta noite. 2,5, essa cidadezinha ainda será chamada de terra do avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima com força. Isso, abrace umas 2 pessoas, abrace umas 3 pessoas. Aleluia. Amém, gente. Glória a Deus. Murcha a barriga, estufe o peito. Olhe nos olhos do seu irmão. Se não tiver vermelho, enfie o dedo no olho dele e diga para ele: a vitória é nossa, em nome de Jesus.